Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Ainda um momento, e hei de encher de esplendor esta casa. Leitura da profecia de Ageu 1,15b, 2,9. No segundo ano do reinado de Dário, no dia 21 do sétimo mês, fez-se ouvir a palavra do Senhor, mediante o profeta Ageu. Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, e ao resto do povo: há dentre vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor? E como a vedes agora? Não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Mas agora, toma coragem, Zorobabel, diz o Senhor, coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, coragem, povo todo desta terra, diz o Senhor dos exércitos. Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Eu assumi um compromisso convosco, quando saístes do Egito, e meu espírito permaneceu no meio de vós. Não temais. Isto diz o Senhor dos exércitos: ainda um momento, e eu hei de mover o céu e a terra, o mar e a terra firme. Sacudirei todos os povos e começarão a chegar tesouros de todas as nações. Hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Pertence-me a prata, pertence-me o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O esplendor desta nova casa será maior que o da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 42:43. Espere em Deus. Louvarei novamente o meu Deus Salvador. Fazei justiça, meu Deus, e defendei-me contra a gente impiedosa, do homem perverso e mentiroso libertai-me, ó Senhor. Sois vós o meu Deus e meu refúgio. Por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo? Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei, ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Espere em Deus. Louvarei novamente o meu Deus Salvador. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Veio o Filho do Homem, a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. Evangelho. Tu és o Cristo de Deus. O Filho do Homem deve sofrer muito. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 9, 18-22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. No segundo ano do reinado de Dário, o povo de Judá vivia o retorno do exílio babilônico. A cidade de Jerusalém estava em reconstrução, mas o templo, símbolo da presença divina, permanecia em ruínas. O profeta Ageu, cuja missão se desenrolou por volta de 520 a.C., é chamado por Deus para reacender a esperança. Sua voz ecoa como um sopro de vida sobre os escombros: ainda um momento, e hei de encher de esplendor esta casa. O contexto é de desânimo. Os mais velhos choram ao lembrar o esplendor do Templo de Salomão. O novo templo, simples e modesto, parece uma sombra do passado.
Mas Deus não mede glória por ouro ou pedras preciosas. Ele mede pela presença. A Jeová fala a Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, sumo sacerdote. Ambos representam a liderança política e espiritual do povo. Deus os exorta, coragem. Palavra que no hebraico carrega o sentido de firmeza interior e confiança ativa. A reconstrução não é apenas arquitetônica, mas espiritual. Deus relembra sua aliança. Meu espírito permanece no meio de vós, não temais. A promessa de Deus é escatológica. Escatologia vem do grego eschatos, último mais logos, discurso. É o ramo da teologia que trata das últimas coisas: morte, juízo, céu, inferno, segunda vinda de Cristo e fim dos tempos. Quando Ageu fala que Deus moverá céus e terra, está anunciando uma intervenção divina futura que transcende o presente, uma visão escatológica da restauração plena. Ele moverá céus e terra, sacudirá as nações e os tesouros virão. Mas o verdadeiro tesouro é a paz que será estabelecida. A palavra hebraica usada aqui é shalom. Shalom é uma palavra hebraica que significa paz. Mais do que ausência de guerra, shalom representa plenitude, bem-estar, harmonia com Deus, com os outros e consigo mesmo. Quando Deus promete estabelecer a paz, Ele está falando de uma paz que é fruto da presença divina, não apenas de estabilidade política. Significa não apenas ausência de guerra, mas plenitude e harmonia, comunhão com Deus. A Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II afirma que a Igreja é o sacramento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. A reconstrução do templo em Ageu é figura da edificação da Igreja, corpo místico de Cristo. Corpo místico de Cristo é uma expressão teológica desenvolvida por São Paulo em Coríntios 12 e aprofundada por teólogos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Significa que a Igreja é o corpo espiritual de Cristo, onde cada fiel é um membro vivo, unido pela fé e pelos sacramentos. A reconstrução do templo é figura da edificação da Igreja, que é o corpo místico de Cristo, habitado pelo Espírito Santo, que cresce visivelmente no mundo pelo poder de Deus. A verdadeira glória da casa é ser habitada pelo Deus da glória. A tradição patrística também ilumina essa leitura. Patrística vem do latim patris, paz. É o conjunto dos ensinamentos dos padres da Igreja, teólogos dos primeiros séculos do cristianismo, como Santo Agostinho, São Jerônimo, São Gregório de Nazianzo, entre outros. A patrística ajuda a entender que o templo é também o coração humano, que deve ser purificado para receber a presença de Deus. Santo Agostinho, por exemplo, via o templo como símbolo do coração humano, que deve ser purificado para que Deus nele habite. A reconstrução do templo é, portanto, também a reconstrução da alma. A reflexão de teólogos como Gerhard van Groningen e Hernandes Dias Lopes destaca que o foco não é a estrutura física, mas a presença divina. A glória da segunda casa será maior, porque nela habitará o Messias. Jesus, o Verbo encarnado, é o verdadeiro templo, derrubado e reconstruído ao terceiro dia. Ele é a pedra angular da Igreja, da qual somos pedras vivas. Pedra angular é a imagem arquitetônica usada na Bíblia. A pedra principal que sustenta toda a construção. Jesus é chamado de pedra angular, Efésios 2,20, pois é o fundamento da fé e da Igreja. A nova casa será gloriosa porque tem Cristo como fundamento. O Salmo 42:43 ecoa esse anseio: espere em Deus. Louvarei novamente o meu Deus Salvador. O salmista clama por luz e verdade, elementos que na tradição bíblica representam a revelação divina e a fidelidade de Deus. Ele deseja voltar ao altar, ao lugar da alegria. Sua oração é ponte entre o lamento e a esperança. No Evangelho de Lucas 9:18-22, Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo de Deus. A palavra Cristo vem do grego Christos, tradução de Messias, que significa ungido. Título dado a Jesus, reconhecendo-o como o enviado de Deus para salvar a humanidade.
Pedro reconhece Jesus como o Cristo de Deus, revelando sua identidade messiânica, que será plenamente compreendida após a cruz e ressurreição. Jesus confirma, mas ordena silêncio. Ele revela que o caminho da glória passa pela cruz. A homilia patrística sobre esse trecho destaca que Jesus não veio libertar politicamente, mas espiritualmente. A libertação que ele oferece é do pecado, não do Império Romano. Como afirma a reflexão da Canção Nova, homilia diária, você pode estar acorrentado numa prisão e ser livre. A verdadeira liberdade é interior, e a verdadeira glória é a presença de Deus em nós. Concluindo, irmãos e irmãs, hoje como ontem vivemos entre ruínas, sejam elas sociais, espirituais ou emocionais. Mas Deus continua a reconstruir. A profecia de Ageu não é apenas memória, mas promessa atual. A Igreja, como afirma Lumen Gentium, é a construção de Deus, Templo Santo, Cidade Santa, não por suas pedras, mas por sua missão de ser morada do Espírito. Jesus é o Cristo de Deus, o templo vivo, e nós somos chamados a ser pedras vivas. A glória da casa será maior porque nela habita o amor que se entrega, o Deus que sofre, morre e ressuscita. A verdadeira glória da casa de Deus é a presença do Cristo vivo, que habita em nós, reconstruindo o que foi quebrado, e estabelecendo a paz que não passa. Oração. Senhor, Deus dos exércitos, que falaste outrora por Ageu, e hoje falas ao coração que escuta, ensina-nos a ver além das ruínas. Quando tudo parece sombra do que foi, quando o passado pesa mais que o presente, reacende em nós a coragem. Dá-nos olhos para enxergar o esplendor que ainda virá, mesmo quando tudo parece pequeno, frágil e inacabado. Tu que moveste céus e terra, que sacudiste as nações, vem também sacudir nossa indiferença, nossa apatia, nossa falta de fé. Ensina-nos a pôr mãos à obra, não apenas com tijolos e planos, mas com gestos de reconciliação, com palavras que edificam, com atitudes que curam. Que cada ação nossa seja pedra viva na construção da tua casa, que é o coração do mundo. Tu que prometeste paz, dá-nos o verdadeiro Shalom. Essa paz que não depende de estabilidade política ou conforto material, mas da tua presença que permanece. Que sejamos instrumentos dessa paz, pacificando relações quebradas, acolhendo os que sofrem, escutando os que choram, e sendo luz onde há escuridão. Jesus, Cristo de Deus, que revelaste tua glória na cruz, ensina-nos a não fugir do sofrimento necessário. Que saibamos carregar nossas cruzes com dignidade, sem perder a esperança da ressurreição. Que nossa fé não seja apenas confissão de lábios, mas entrega de vida. Que, como Pedro, possamos reconhecer-te como ungido, mas também seguir-te no caminho do amor que se doa. Senhor, que tua igreja, esta casa que somos, seja cheia de esplendor, não por ouro ou prata, mas por tua presença viva. Que sejamos comunidade que acolhe, que escuta, que serve. Que sejamos templo santo, onde tua paz habita e tua glória se revela. E que em meio às dores do mundo possamos repetir com o salmista: espera em Deus. Louvarei novamente o meu Deus Salvador, porque tu és nossa alegria, nosso refúgio, nossa luz. E mesmo quando tudo parece desabar, tu permaneces. Reconstrói em nós o que foi quebrado, e enche-nos de esplendor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.